Para enfrentar a equipe do Aimoré, o técnico Mano Menezes deverá preservar alguns jogadores que estão pendurados pelo segundo cartão amarelo para que eles possam atuar no Clássico Grenal do outro domingo. No mercado de transferências, o Inter conseguiu inscrever Luiz Adriano e Nicolás Hernandes no Campeonato Gaúcho e eles estarão à disposição também no Clássico do outro fim de semana. A lista de relacionados não tem novidades e apresenta 2 desfalques no sistema defensivo, Vitão e René, que não enfrentam a equipe do Aimoré. Nicolás Hernandes é apresentado e dá uma bela entrevista coletiva. Luiz Adriano chega em Porto Alegre e mostra toda a sua emoção em voltar ao Internacional. A gente fala também sobre uma venda milionária que o Internacional fez para o mercado europeu e Jorge Jesus se manifesta sobre Ener Valencia. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 24 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. A gente começa projetando um pouco o time que enfrenta o Aimoré neste sábado à tarde pelo Campeonato Gaúcho. A última partida do Internacional antes do primeiro Clássico Grenal desse ano de 2023. O Inter tem 2 desfalques confirmados, e os 2 desfalques no sistema defensivo. O Vitão não treinou mais uma vez em função de sintomas gripais e está fora da partida. O René levou o 3º cartão amarelo e está suspenso. Com isso, Mercado e Moledo formam a dupla de zaga titular e Tauan Lara será o lateral esquerdo. O time do Inter tem, além desses 2 desfalques, mais algumas possibilidades de preservação, porque o Inter tem 6 pendurados para enfrentar o Aimoré e depois tem o Grenal. Então o Mano Menezes deve pelo menos preservar os titulares. Bustos, Depena, Pedro Henrique são jogadores que serão preservados. Ainda assim, alguns pendurados devem jogar. Provável time do Inter, tá? Kehler, Mário Fernandes, Mercado, Moledo e Tauan Lara. Baralhas, Matheus Dias, o Baralhas está pendurado, tá? Matheus Dias, Maurício, Alan Patrick e Wanderson com o alemão na frente. Esse é um provável time do Internacional para encarar a equipe do Aimoré neste sábado pelo Campeonato Gaúcho. Próximo assunto que eu quero falar aqui é a apresentação de Nicolás Hernandes. Eu estive presente no CT Parque Gigante, o zagueiro colombiano concedeu uma entrevista coletiva muito boa. Tá? Muito boa. A entrevista se expressa bem. O Nico Hernandes falou sobre o interesse de vir jogar no Internacional e contou uma história curiosa. Ele foi perguntado sobre o conhecimento que ele tem do que outros jogadores colombianos fizeram no Internacional. Renteria, campeão da Libertadores em 2006. Fabian Vargas, campeão do mundo pelo Internacional em 2006. E aí ele contou uma história que ele disse que não sabe se é obra do acaso, mas ele encontrou o Renteria no cartório há 2 meses atrás. Cumprimentou o Renteria, conversou com o Renteria e hoje está no Internacional, que é um clube onde o Renteria fez história. Uma curiosidade contada pelo Nicolás Hernandes, muito desenrolado, mostrou uma cabeça muito boa. Amanhã, inclusive, eu devo trazer mais detalhes sobre o Nicolás Hernandes e alguns pontos que ele vem surpreendendo nessa chegada dele ao Internacional, tá? Uma outra notícia importante foi o desembarque de Luiz Adriano. Chegou em Porto Alegre o Luiz Adriano bem cedo no aeroporto Salgado Filho, depois passou o dia fazendo imagens e fotos de divulgação no Beira-Rio. A apresentação do Luiz Adriano deve ficar para a próxima terça-feira. Ele pediu para ser na terça, porque na terça-feira é um dia onde a família dele vai poder estar presente. Ele gostaria que a família estivesse presente na sua apresentação, que deverá ser no Beira-Rio. Terça-feira, portanto, deve ser apresentado o Luiz Adriano, mas ele já falou como jogador do Internacional e obviamente, falou da realização do sonho, porque ele ficou muito pouco aqui no Brasil, ele jogou muito pouco pelo Internacional. Ele é campeão do mundo pelo Inter em 2006, mas ele joga aquele segundo semestre de 2006 e aí depois já é vendido, em março de 2007, ele é vendido para o futebol do leste europeu e agora está podendo jogar para, de fato, fazer uma história mais consolidada aqui, mais bonita aqui, o Luiz Adriano, que deve, repito, estrear no Clássico Grenal. Caio Vidal, tá?
O Inter vendeu o Caio Vidal para o Ludogorets, da Bulgária. E o Lucas Dias, repórter da Rádio Bandeirantes, que eu vou falar mais sobre ele hoje ainda, trouxe informações sobre os valores da venda do Internacional. Tá? O Inter vai lucrar 850 mil dólares pela venda do Caio Vidal, que dá aí algo em torno de 4 milhões e meio de reais. O Inter tem 20% ainda dos direitos econômicos desse jogador, só que tem um detalhe. Existem gatilhos nessa venda que podem fazer com que o valor chegue a 1 milhão e 700 mil euros, na verdade, 1 milhão e 700 mil euros. O dobro, o que seria 9 milhões de reais aproximadamente. É um bom valor para vender o Caio Vidal, o jogador já está na Bulgária, inclusive já foi apresentado por lá. Uma outra do Lucas Dias que eu quero contar aqui é que ele conversou com o Jorge Jesus. Conversou com o Jorge Jesus sobre Enner Valencia, que está fechado com o Internacional para metade do ano e, por enquanto, é o cara do Fenerbahçe. Aliás, o Fenerbahçe joga nesse domingo pelo Campeonato Turco. Tem um jogo a menos. Está a 9 pontos do líder do campeonato, que é o principal rival, o Galatasaray. O Jorge Jesus, nessas mensagens de WhatsApp, disse duas coisas. A primeira, que não tem conhecimento de nenhum acerto do Enner Valencia com outra equipe. E segundo, que conta com o Enner Valencia. E que quer, inclusive, que o Enner Valencia fique no Fenerbahçe. Mas assim, tá? Só para colocar a realidade. Primeiro, nem o Jorge Jesus sabe se vai ficar no Fenerbahçe. E segundo, ele sabe que o Enner Valencia não vai ficar no Fenerbahçe pro ano que vem, é muito mais um discurso público. Eu dou detalhes desse discurso público, inclusive, em um vídeo que eu gravei na tarde dessa sexta-feira, onde eu explico, inclusive, qual a estratégia que o Inter está adotando do ponto de vista de comunicação sobre esse jogador e explico qual a estratégia do Internacional para tentar antecipar a vinda do Valencia, o que é uma possibilidade, tá? É só clicar aqui para assistir e ouvir as informações sobre Enner Valencia, que está fechado com o Inter para metade da temporada. Eu não tenho informação se o Inter assinou um pré-contrato com o jogador, mas algo está assinado, talvez um documento de intenção, é uma das possibilidades. Ele está acertado para vir jogar no Inter na metade de 2023. Para fechar, gente, vamos falar de KTO aqui no A Dupla, tá? Tô abrindo aqui o site da KTO para apostar no jogo do Inter contra o Aimoré. Odd do Inter 1.4, empate está pagando 4.25 e odd do Aimoré está pagando 7.5. É só jogar lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!